Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico. João 10 verso 20. Introdução. João 10 apresenta Jesus como o bom pastor, contrastando-o com os falsos líderes. Ele oferece vida abundante e eterna às suas ovelhas, que o conhecem e o seguem. No versículo 20, vemos uma reação forte e negativa à mensagem de Jesus, expressa por alguns judeus que o consideram possuído por um demônio e louco. Este versículo é crucial porque ilustra a divisão causada por Jesus, mesmo entre aqueles que deveriam estar abertos à verdade. Ele destaca a incredulidade e a rejeição que Jesus enfrentou, apesar de suas palavras e obras. Contexto histórico. O capítulo se passa durante a festa da dedicação, Hanukkah, em Jerusalém, um festival judaico que celebra a rededicação do segundo templo após a vitória dos Macabeus sobre o Império Seleucida. Este contexto é importante porque revela um ambiente de fervor religioso e expectativas messiânicas, porém direcionadas para uma libertação política de Roma. A insistência de Jesus em falar sobre sua identidade como o bom pastor e sua unidade com o Pai, João 10:30, desafiou as expectativas nacionalistas e messiânicas da época. Além disso, a acusação de estar possuído por um demônio, demonização, era uma forma comum de desacreditar profetas e líderes que desafiavam o status quo religioso. A referência ao alpendre de Salomão, João 10:23, também é relevante, pois era um local de ensino no templo, onde Jesus frequentemente se dirigia ao povo. Interpretação. João 10:20 revela a cegueira espiritual de alguns que ouviam Jesus. A afirmação de que ele estava possuído por um demônio e louco demonstra a total incompreensão de sua identidade divina e de seu ministério. Do ponto de vista teológico protestante e trinitário, essa acusação é uma blasfêmia, pois nega a encarnação do Filho de Deus e a obra redentora de Cristo. A declaração de Jesus em João 10:30, "Eu e o Pai somos um", é a raiz da incredulidade e da acusação de blasfêmia. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um lembrete de que a verdade sobre Jesus pode ser ofensiva para aqueles que estão apegados a seus próprios preconceitos e que resistem à obra do Espírito Santo. A reação negativa a Jesus não diminui a verdade de suas palavras, mas a confirma. O versículo também nos exorta a perseverar em nossa fé, mesmo quando enfrentamos oposição e rejeição, confiando que Deus é soberano e que a verdade prevalecerá. A lição é que a incredulidade não anula a verdade divina, mas revela a condição do coração humano. Veja as referências. Mateus 12 verso 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: "Este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios." Este versículo mostra que a acusação de possessão demoníaca contra Jesus era uma tática comum utilizada por seus opositores para desacreditá-lo e negar a fonte divina de seu poder. A comparação com João 10:20 revela um padrão de rejeição e incompreensão em relação a Jesus. 1 Coríntios 2 verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Este versículo explica por que alguns não conseguiam entender Jesus. A mensagem de Jesus, centrada em sua divindade e em sua morte sacrificial, parecia loucura para aqueles que não tinham o Espírito Santo. Este versículo ajuda a entender a incredulidade mencionada em João 10:20, mostrando que a compreensão espiritual é necessária para reconhecer a verdade sobre Cristo.